noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o nosso Centro Espírita Dr. Augusto Silva, que com muita alegria, com muita felicidade e no coração, muita paz, recebe todos vocês. Que Deus, em sua infinita bondade, possa abençoar cada lar que aqui se encontra. E que a paz de Deus esteja presente nos nossos corações. Sejam muito bem-vindos. Um dos princípios bases da doutrina espírita e que estrutura os ensinos que a espiritualidade superior nos enviou através do codificador Kardec é a reencarnação. Sem a reencarnação, não se explica nenhum outro fenômeno da vida. Então, entrar na matéria, assumir um corpo físico é importante para o ser espiritual. E muitas vezes essa importância do mergulho na matéria é por nós desconsiderada. Acreditamos que a vida na matéria é castigo, é degredo, é punição, quando na verdade os ensinos espíritas nos mostram que é de extrema importância para a evolução do ser imortal, que é o espírito, o mergulho na matéria. A proposta de nós adentrarmos e assumirmos um corpo físico é proposta de evolução, proposta de progresso, com objetivos elevados. Por isso, o nosso corpo físico, ele deve ser por nós tratado com todo o potencial de beleza que ele espera de nós. Com responsabilidade, com cuidado, com zelo, porque é instrumento com que o espírito vai progredir na trajetória evolutiva. E como instrumento de oportunidade, nós devemos considerar o corpo físico com o seu justo valor. Não valorizar demais, colocar ele acima do espírito e nem desprezá-lo. Ele, o corpo físico e o espírito são instrumentos que precisam trabalhar com equilíbrio. Espírito e matéria. Dois elementos criados por Deus que precisam trabalhar com harmonia. E sobre o campo físico, o Espírito Emmanuel traz para nós esta noite a proposta de nós analisarmos com todo o zelo o mergulho na matéria, a necessidade e a importância de nós assumirmos um corpo humano. E o texto que vai nos ajudar a refletir sobre essa importância está no capítulo 171 da obra Vinha de Luz. O título é No Campo Físico. Diz o benfeitor espiritual: ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. Porque muitas vezes a gente diminui o valor da vida humana e queremos viver somente vida espiritual. Então a gente blinda o nosso espírito, separando ele da matéria, com a desculpa de que o espírito está desassociado da matéria. Ninguém menospreze. O alerta dele é para nós atentarmos para esse mergulho na matéria. Diz o benfeitor: a imersão da mente, a imersão do espírito nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito, operoso e desperto, é oportunidade de sublimação
para o espírito que está atento no trabalho e transforma esse mergulho em sublimação de valores eternos. Então, aquele espírito que está atento e está trabalhando, ele olha o corpo físico, a vida na matéria, com um olhar sublime. Porque esse instrumento, que é o corpo físico, que é a vida na matéria, é instrumento que nós vamos elevar valores, construir, estruturar o ser imortal, o ser espiritual. E aí, o benfeitor, nesse capítulo, vai nos trazer como referência para ele examinar a vida na matéria, um pequeno trecho da carta de Paulo aos amigos de Corinto, que seria a primeira carta que o apóstolo dos gentios escreve ao povo de Corinto. Eu vou compartilhar o slide, porque no slide o Emmanuel traz o texto, né? Nós vamos trazer o texto do apóstolo Paulo e o símbolo, o exemplo que ele vai trazer para a gente compreender como isso é importante e que por muitas vezes desconsiderado por nós. Temos aqui, vou compartilhar a tela. Temos aqui então o slide e o texto do apóstolo Paulo diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E aí diz o Emmanuel o seguinte: a sementeira comum é símbolo perfeito para a gente compreender esse texto do Paulo. A semente lançada na terra é um símbolo perfeito para servir de analogia a esse mergulho do espírito nos fluidos terrestres. Diz Emmanuel, o gérmen lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Olha que interessante o que o Emmanuel nos traz. Essa semente lançada à terra, ela vai sofrer os obstáculos que a terra vai oferecer a ela. É o escuro, é a lama, é a resistência do chão. Mas essa semente operosa, essa semente desperta, ela vai aos poucos se desabrochando no esforço, no trabalho de si mesma, né? Então ela sai da terra, vence esses obstáculos e avança. E aí diz o Emmanuel, compreendemos, pois, que a semente não estacionou. Ela rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, em direção ao sol. Olha o que o Emmanuel está nos dizendo. A semente, ela não parou. Ela trabalhou, superou, se empenhou em vencer as barreiras e, acima de tudo, orientou o seu crescimento na direção da luz, na direção do alto. Porque a luz é fator essencial para que a planta cresça. A luz é fator essencial para que o espírito rompa os obstáculos da matéria e atinja a sua elevação espiritual.
Então, é necessário para isso que o espírito operoso, porque, como diz Emmanuel, a semente ela não estacionou, ela não esperou o trabalho do outro, ela exerceu o seu próprio trabalho. Por isso, o Emmanuel diz assim, numa expressão muito interessante do apóstolo Paulo. O apóstolo, todavia, meus amigos, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Então, precisa, observando a colocação de Paulo, semear. E quem semeia é o próprio Espírito. Semeia-se. Não é o outro quem vai semear a nossa trajetória evolutiva. A trajetória evolutiva, no exemplo da semente, é o trabalho de si mesmo. É você romper os obstáculos da matéria e caminhar em direção à luz. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido, aquele que semeia o bem, é a luz no solo de si mesmo. E aquele que semeia o bem, espere feliz a colheita da glória espiritual. Então, o Espírito Emmanuel diz para nós o seguinte, que a cova do corpo, a cova onde vai estar a semente, o potencial, a árvore, ela é para trabalho da lavoura espiritual. Quando nos submetemos à lei que induz para o alto. Então, precisamos estar despertos, atentos, compreendendo que, se nós mergulhamos na cova do corpo físico, é para que o ser espiritual evolua. É necessidade. Não é para desprezar, não é para desconsiderar, é para trabalhar, operar. Então, no exemplo da semente, nós vamos percebendo que esse trabalho não é um trabalho da noite para o dia. Ele é um trabalho que demanda tempo, demanda vidas, demanda reencarnações. Numa só existência, no exemplo da semente, fazendo analogia com o ser espiritual, isto não vai acontecer numa única vida, mas é um trabalho. É um trabalho que, como diz o benfeitor, para que em breve, essa semeadura se converta em verdura e utilidade na folhagem. Aí nós já vamos imaginar a árvore já construída, estruturada. Então vira verdura e utilidade na folhagem. Ela se transforma em perfume e cor nas flores. E em alimento e riqueza nos frutos. Então, essa árvore estruturada, esse espírito que trabalhou na matéria, que venceu os obstáculos, ele agora tem folhagem, ele tem flores, ele tem frutos. E a sua utilidade para a contribuição na obra da criação é muito mais ampla, é muito mais sublime, porque ele compreendeu, porque ele vai olhar para trás e ver que tudo isso, todo esse trabalho, todo esse mergulho na matéria foi extremamente importante para que a estrutura da árvore esteja consolidada. Porque sem vencer os obstáculos da terra, jamais a árvore se formará. Então, meus amigos, quando o Espírito Emmanuel traz para nós esse texto de grande importância,
ele está nos fazendo refletir que nós não podemos desconsiderar a vida na matéria. Ela é extremamente importante. A nossa santidade só será alcançada depois que nós aprendermos a viver na matéria. Não desprezar, não condenar, não achar que a vida na matéria ela é desnecessária, que Deus nada fez desnecessário. A reencarnação, essa cova do corpo físico, ela é extremamente importante para o espírito desperto e espírito que trabalha. O ser, ele precisa trabalhar. No exemplo da semente. A semente, ela se movimentou de dentro para fora. Por isso, Paulo diz, semeia-se corpo animal e vai ressurgir, ressuscitar o corpo espiritual. Ele vai ressurgir da cova da matéria. E para nos ajudar a compreender ainda mais o que Espírito Emmanuel nos diz, nós trouxemos um texto de uma outra pessoa que muito contribuiu para os ensinos espíritas, que é Pedro Camargo, que usa o pseudônimo Vinícius e escreve obras maravilhosas. Textos de conteúdo elevado e que nos faz refletir de uma forma bem mais leve, né? De uma forma talvez vezes mais direta, no quanto é importante nós compreendermos todos os ensinos espíritas, toda a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos faz considerar a matéria como algo importantíssimo. Não despreza, não abaixa o nível da importância da matéria. É claro que há uma estrutura, mas não desconsidera a matéria. E nesse livro aqui, que chama Nas Pegadas do Mestre, tem o texto de Vinícius, cujo título é Por que malsinar o mundo? E aí, o texto que ele referencia a reflexão é um trecho do Evangelho de João, em que João diz assim: de tal sorte amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Pedro Camargo, o pseudônimo Vinícius, ele diz assim: é costume, olha que interessante, é costume difamar-se o mundo, cobrindo-lhe de desdém e atribuindo-lhe a origem de todos os males que nos afetam. O mundo não é responsável pelas nossas vicissitudes. O mal não vem do mundo. O mal não vem da vida na terra. As lágrimas que nos sulcam o rosto, os vincos que nos assinalam as faces, a mágoa que nos confrange, a dor, em suma, sob seus aspectos multiformes, são o efeito de uma causa que está em nós mesmos, e não no planeta que habitamos. Não tem nada de errado com o planeta. É do nosso interior, é do espírito ainda imperfeito, é que vêm os maus pensamentos, a cobiça, a avareza, o ódio, o egoísmo. Tal a causa do verdadeiro flagelo que assediam a humanidade. A terra, meus amigos, não é presídio. A terra não é cárcere. A terra não é degredo. Não é vale de lágrimas. A terra, disse Jesus nas suas admiráveis parábolas, a terra é granja, a terra é uma quinta, a terra é uma vinha.
onde o Senhor envia trabalhadores. Não é cárcere, não é decreto, não é presídio, é vinha, é quinta, e o Senhor está enviando os trabalhadores para este lugar. A terra é campo de ação, onde nosso espírito vem exercer sua atividade. Como o lavrador mete a relha no solo duro e árido, transformando em seara fecunda. Assim, cumpre a cada um de nós exercitar os poderes latentes da alma na conquista do saber e da virtude, rumando para alcandorados destinos. E olha que como que ele faz uma comparação semelhante à de Emmanuel, como aquele lavrador que trabalha na terra árida, né, que vai lançar a semente e transformar essa semente em uma árvore fecunda. Não há castigo, não há punição, não há penalidades a cumprir. Há problemas a resolver. Há obstáculos a remover. Há contingências e conjunturas mais ou menos penosas a conjurar. Tudo isso, porém, depende de nós. Precisamos, sim, resolver problemas. Temos problemas para resolver. Temos obstáculos para resolver. A indefectível justiça divina não admite vítimas. A cada um é dado segundo as suas obras. Semeia-se, semeia-se. E aí eu vou avançar um pouco no texto, porque o texto ele é um pouco extenso e daí a gente poderia conversar muito sobre ele. Mas aí diz o Vinícius, dizendo para nós assim: deixemos, meus amigos, de malsinar o mundo, que é obra de Deus e que faz jus ao seu amor. Para este mundo tão injustamente difamado, Jesus mandou seu Filho, unigênito, não para condenar o mundo, mas para redimir. Tratemos, pois, de reformar o mundo, reformando a nós mesmos. E será aqui, por tempo indefinido, o nosso teatro de ação. Então, não adianta a gente difamar o mundo, porque aqui é e ainda será, por um bom tempo, o nosso campo de ação. É aqui que nós vamos entrar no palco da vida. É aqui que nós vamos montar a peça da nossa história. Então, não adianta difamar o mundo. Ele é criação de Deus, obra de Deus. E Deus amou tanto esse mundo, que mandou o Cristo, não para difamar o mundo, mas para redimir, para nos ajudar a construir o que há de melhor em nós, edificar. Não nos iludamos esperando a mansão dos justos quando ainda estamos cheios de iniquidades. Esperando a região dos puros quando ainda estamos cheios de impureza. Esperando os tabernáculos eternos quando ainda não vencemos a carne. Viver no mundo. Precisamos viver no mundo. Mas nos alerta Jesus, não ser do mundo. Mas viver aqui é preciso, é necessário. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre é lei. E melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos. Essa é a vontade do Senhor. É para isso que Deus mandou nós, os trabalhadores da seara divina, para a terra, para o campo físico,
para que trabalhemos nesta vinha, para que, junto com os ensinos de Jesus, junto com o que a doutrina espírita nos coloca também, é para trabalhar, para sermos operosos e compreender que a vida na matéria é necessária. E aqui, na simbologia da semente, vencendo os obstáculos, rompendo o frio, a resistência da terra, nós vamos vencer e vamos nos transformar na árvore frondosa que está na semente. O potencial está lá. E é essa árvore, com folhagem, com flores, com frutos, que nós vamos nos transformar a partir da vida na matéria. Respeitemos nosso corpo, cuidemos dele, zelemos por ele e não tratemos ele com nenhum desprezo, com nenhuma desconsideração e não difamemos a vida na matéria, porque é criação divina. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça sempre e que estejamos todos, meus amigos, na santa paz de Deus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e que possamos lembrar que somos essa semente com todo o potencial de nos transformar na árvore definitiva da vida. Boa noite.